A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, aqui quem vos fala é o pastor Antônio. Sou pastor da Igreja Assembleia de Deus Manavença. Estamos aqui iniciando esse primeiro programa, né? Esse primeiro programa, Fechando o Elo, é o nome do canal. Meus irmãos, seja bem-vindo a todos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de nós iniciarmos o nosso bate-papo aqui, eu gostaríamos de orar pela tua vida, pela tua família, pelo teu negócio e por tudo que em volta de você estiver, que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre a tua vida e a tua família. Amém? Oramos então. Soberano Deus e eterno Pai, Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Papai amado, nessa tarde maravilhosa de domingo, Senhor, que o Senhor abençoa cada um, Pai querido, Senhor meu Deus e meu Pai, dos internautas, todos aqueles, Pai querido, Senhor meu Deus e meu Pai, que tiver acesso a esse vídeo, Pai, que seja abençoado e seja movido pelo Teu Espírito Santo e tocado pela Tua rica e grandiosa misericórdia. Amém? Que Deus abençoe a todos. Meus irmãos, como eu disse, o nome desse canal é Fechando o Elo, ok? Como eu já disse, já me apresentei, eu sou o pastor Antônio, da Igreja Assembleia de Deus Manavença, que está localizado na cidade de Várzea Grande, no estado de Mato Grosso, aqui no bairro Novo Esperança, né? Quadra 20, lote 21 e a rua 15 de maio do bairro Novo Esperança. Estou aqui com as minhas duas amiguinhas, né? A irmã Tayane, a minha filha, e a nossa irmã Alice, né? Que está conosco aqui. Sei que todo ser humano, ele tem cheio de perguntas e um ponto de interrogação quando se fala em Bíblia, em referente à Bíblia, em alguns pontos da Bíblia que a gente alguns acaba não entendendo por falta de estudo e de conhecimento mesmo, de alguém que possa estar ensinando ou instruindo. Então, estamos aqui e ela tem perguntas hoje e aqui nós vamos estar, com a graça de Deus, tentando aqui responder alguns fatos e curiosidades da Bíblia Sagrada. Amém? Ok? Pai do Senhor, irmã Tayane, da paz do Senhor para todos. A paz do Senhor a todos, irmãos. A paz do Senhor a todos, irmãos. Esse é o primeiro vídeo, né? Tá todo mundo meio seguro, né? Meio tímido, mas vamos lá. Qual que é a pergunta, minha filha, sobre o que, e sobre o livro, e sobre o que você quer saber? Microfone. Nós queremos saber se ainda a Arca de Noé existe. Esse é um ponto, irmãos, é um ponto de discussão entre os estudiosos, né? Entre os arqueólogos e os especialistas e cientistas, né? Até o meio científico entra nessa batalha para ver se é possível ou se não é possível. Ora, meus queridos e amados irmãos, no livro de Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 37, a Bíblia vai dizer: porque para Deus nada é impossível, ok? Então, dito isso, nós temos que entender que é impossível? Não é impossível a existência da arca. Quem sabe você do outro lado pode estar se questionando: ora, pastor, mas a arca era de madeira, pastor. Enfim, acredite se quiser, irmãos, há poucos tempos, ou ano passado, foi encontrado embarcação lá em Israel, né? Em Jerusalém, salvo engano, é ali no lago de Genezaré, né? Ou lago da Galileia. Irmãos, embarcação que aproximadamente, ou estima-se que ainda é do tempo de Jesus, que são madeiras, ainda que seja grossa, rústica daquele tempo, encontrou, ou seja, embarcação de 2000 anos atrás, aproximadamente 2000 anos atrás, encontrou ali em Israel, né? Precisamente em Jerusalém, né? Ali próximo, ou seja, no lago de Genezaré. Meus irmãos, ou lago da Galileia, né? Enfim, Mar da Galileia.
Irmãos, então se encontraram uma embarcação, tábuas que poderia ter, vamos assim dizer, 3 centímetros, 4 centímetros, que fizeram aquelas embarcações na época de Jesus, aproximadamente 2000 anos atrás, porque eu não vou acreditar que possa sim existir vestígio da arca ainda ser encontrado, ou já foi encontrado alguns artefatos dela. Especialistas, estudiosos e arqueólogos estão firmemente crendo que possa existir. Meus irmãos, eu apenas não sou arqueólogo, né? Não sou cientista, sou estudioso da palavra de Deus. Mas eu quero vos dizer, se você é capaz de acreditar que, como aqui no Brasil, mas possivelmente nos Estados Unidos e vários outros países, há fósseis de dinossauro que os estudiosos e cientistas e arqueólogos data de anos de 1 bilhão de anos para trás, uns 100 mil anos atrás, se encontra fósseis de animais, né, que foi extinto dessa era. Por que uma arca, né, que estimadamente há 4 mil anos atrás, mais ou menos, vamos assim dizer, há 4 mil anos atrás, mais ou menos, estimando, tanto para frente como para trás, por que não pode haver vestígio dela? Pode. Então, não temos uma evidência, pelo menos até o momento, eu não sei, de repente pode sair um noticiário amanhã, que há uma evidência não contundente, mas afirmativa, que encontraram vestígio ou alguns artefatos da arca. Então, é possível, mas até agora não encontraram a arca que, segundo a Bíblia Sagrada, ela encalhou ou parou ali no Monte Ararat, né? Então, são 2 pontas de 2 morros ou 2 serras, como queira entender, e ela se prendeu ali quando as águas abaixou do dilúvio, e assim Noé e sua família desceu e povoaram a terra. Então a pergunta a arca ainda existe? É uma pergunta ainda que os estudiosos, arqueólogos e todos estão à procura dessa resposta. Então não podemos responder com certeza que ela não existe, mas também não podemos afirmar com certeza que ela existe e que ela é palpável, dá para ir ali e ver ela. Tendo em vista que nos Estados Unidos, uma certa cidade que me foge da memória agora, alguns especialistas e estudiosos entraram num conceito e criaram uma réplica dela conforme as medidas, os côvados que a Bíblia refere aqui no livro da Gênesis, o qual Deus manda Noé pegar e fazer a arca, com todas aquelas medidas, né, que hoje nós falamos metragem, mas antigamente, ou seja, a palavra hebraica se refere a côvado, e o côvado ele é medido da ponta do cotovelo até a ponta do dedo mindinho, se diz côvado. As medidas eram tiradas por isso, pela cana do braço, do dedo mindinho até a ponta do cotovelo era um côvado. Então, enfim, se a pergunta era essa, os estudiosos ainda estão à procura dessa resposta. Pois não? A gente queria pedir mais uma pergunta. Por que Noé não conseguiu colocar mais pessoas dentro da arca? Ok, boa pergunta. E a você que está do outro lado, quem sabe você se perguntou há muito tempo, né? E até agora você não entendia por que Noé não colocou mais pessoas, ou aquela cidade onde ele residia, né? Ou pelo menos na sua redondeza, e não levou mais pessoas. Era porque Noé era hipócrita? Era porque Noé era soberbo? Não. É porque as pessoas tinham um coração ruim. Para que nós falamos desse fato, temos que entender qual foi a relação de Noé para com Deus. A Bíblia diz que no meio do povo havia um homem que Deus achou graça aos seus olhos. E quem era este homem? Este homem era um homem chamado Noé. Deus
já tinha, a segunda Bíblia Sagrada, que Deus já tinha arrependido de ter criado o gênero humano. Mas ele achou graça aos olhos de Noé. E Noé era um homem diferente de todos os outros homens que havia ali naquele local. É bem verdade que quando Deus fala com Noé, Noé estava, estimadamente, ele tinha 480 anos, Noé tinha. A Bíblia vai dizer que após o Senhor falar, está registrado no livro da Gênesis, quando o Senhor fala agora com Noé, e Noé agora começa a ouvir a palavra de Deus, ou seja, ouvir a voz de Deus e transmitir a todas as pessoas, a Bíblia vai dizer que Deus fala com ele 480 anos, ele passa 120 anos pregando para as pessoas daquela cidade, pelas redondezas, para que as pessoas também fossem salvas. 120 anos, irmãos, não foi 120 dias. A Bíblia diz que Noé pregou 120 anos para aquelas pessoas daquela cidade, a toda aquela redondeza, mas as pessoas não acreditavam que viria ou havia de vir um dilúvio naquele local, porque Noé estava anunciando algo que parecia ser impossível aos olhos humanos, que nem nos dias de hoje. Eu quero aqui fazer uma conjectura ou um anexo do tempo, posterior com o tempo atual qual nós vivemos. Quando nós falamos que Jesus está voltando para buscar a tua igreja e que as pessoas têm que se arrepender do seu pecado, reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador, é bem verdade que muitas pessoas relutam em acreditar nessa verdade. Assim era nos dias de Noé. Noé estava pregando uma salvação, uma verdade, dizendo: olha, gente, há de vir um grande dilúvio e toda a terra vai ser inundada. Deus tinha revelado para Noé. E Noé estava pregando essa salvação. É como os crentes dizendo hoje: pessoas, se arrependem dos vossos pecados, entrega a sua vida para Jesus, que Jesus virá acima das nuvens e vai vir buscar os seus escolhidos. E é a mesma coisa naqueles grandes dias, naqueles tempos antigos. É claro que temos as proporções diferentes, mas o anúncio é o mesmo, o anúncio é de salvação, porque Noé estava anunciando salvação para as pessoas, para que as pessoas acreditassem, se voltassem a Deus e se salvassem na arca. Porém, as pessoas preferiram não acreditar e, pelo contrário, zombaram de Noé. E Noé, então, ele estava com 480 anos, ele prega 120 anos, certo? Ele prega 120 anos ali e Deus, e fazendo a arca, Noé e os seus 3 filhos e a tua esposa. É bem verdade que também os teus filhos arrumaram 3 mulheres, todos eles, Cã, Jafé e Sem. Esses eram os nomes dos filhos de Noé. Ele tinha 3 filhos, um tinha o nome de Cã, o outro era Jafé e o outro chamava Sem. E é bem verdade que eles se casaram, arrumaram mulheres, os seus 3 filhos, mas as pessoas e nem os pais dessas mulheres não se salvaram, não acreditaram, porque o que Noé estava pregando é como nos dias de hoje. Pessoas, quem sabe você do outro lado ouve falar muitas das vezes, esses crentes falam direto que Jesus vem, Jesus vai voltar, que Jesus, eu já vi meu avô, minha avó. Mas eu quero te falar uma verdade nessa tarde maravilhosa, tarde abençoada de domingo, que Jesus, ele já voltou para muitos que já fecharam os olhos. Sabe por quê? Eu quero fazer que você faça uma reflexão neste momento. Alguém que já fechou os olhos pode acrescentar ou diminuir alguma coisa na sua vida? Pode mudar algo? Não. Então, a linha do tempo para ele já se fechou. Ele não pode acrescentar e nem diminuir. Agora ele e as suas obras perante o Criador, chamado o Senhor Jesus Cristo. Agora, entenda eu e você, que Noé agora prega por 120 anos, o povo não ouviram, ele fez a arca conforme o Senhor falou. Agora imagine eu e você, quando nós vamos construir uma casa, e nós vamos construir, passamos apenas
dependendo, né, a proporção ou o tamanho da estrutura que você queira. Se for uma estrutura simples, você com valor, um poder aquisitivo razoável, você vai fazer entre 3 a 6 meses de serviço, você conclui um projeto pequeno de uma casa, uma moradia, né? Agora imagine que Noé, ele faz essa arca 120 anos, ele pregando e fazendo, pregando e fazendo. Quantas e quantas vezes ele foi zombado. Então, Noé não levou mais pessoas, não porque ele era hipócrita, ou porque ele era soberbo ou arrogante, e nem orgulhoso. É porque Deus não permitiu, porque as pessoas não acreditaram neles. É bem verdade que a Bíblia também relata, meus irmãos, que é melhor nós obedecer do que sacrificar. O sacrifício, ele não acrescenta nada. Pelo contrário, o sacrifício, ele traz mágoa, destruição e rancor. Mas a obediência, irmãos, a obediência, ele acrescenta graça e galardão para com o Senhor. Então, respondendo a pergunta da nossa irmã Tayane, da nossa irmã Alice, Noé, ele não colocou mais pessoas dentro da arca porque as pessoas não acreditaram na pregação dele. Ele pregou, não foi nem 1, nem 2, nem 120 dias ou 120 meses. Ele pregou 120 anos e as pessoas zombavam e não acreditaram nele. No término da arca, Deus manda a Noé: Noé, entra na arca, você e toda a sua família. Você e sua família. E Noé, irmãos, ele entra na arca. Deus fala para ele entrar na arca no capítulo 7 do livro da Gênesis, né? No livro da Gênesis, o Senhor fala com ele, para ele e a sua família entrar na arca. Ele entra na arca. A Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, aqui no capítulo 7, que após Noé adentrar a arca, a Bíblia diz que Deus manda um anjo selar, fechar a porta, não pelo lado de dentro, mas pelo lado de fora. Agora imagine, Deus então, com a sua infinita misericórdia e graça, só que Deus, ele tem um tempo de cessar isso. E o tempo chegou, 120 anos, Deus cessou. Falou: Noé, o povo não quiser te ouvir, então não vai ouvir mais, né? Entra você e sua família, e de você eu farei uma nova nação. Pronto, encerrou. A Bíblia vai dizer que Noé adentra a arca, e agora, após ele adentrar mais sua família, a Bíblia diz que assim que fecham uma porta, escora a porta, um anjo vai lá e sela a porta pelo lado de fora, irmãos. Então, eu quero deixar essa mensagem nessa tarde para você, internauta, e todos aqueles que tiverem acesso a esse vídeo. Nós estamos no canal Fechando o Elo, e eu quero dizer para você, nessa tarde maravilhosa, você que vai ter acesso a esse vídeo, não espere que a arca da tua vida seja fechada a porta primeiro. Entra primeiro pela porta. Entra pela porta primeiro, antes que ela feche. E assim, que Deus abençoe você e toda a sua família. E que essa reflexão do livro da Gênesis, no capítulo 7, que nós estamos aqui batendo esse papo descontraído, né? Eu quero agradecer pela tua vida, pela tua família. Quero agradecer também a irmã Tayane, a irmã Alice, que estão bastante retidas, né? Ou, quem sabe, tímidas para fazer perguntas. No próximo vídeo nós veremos com mais perguntas, né? E mais vídeos para que possamos postar e a alma seja edificada através da palavra de Deus. Então, Deus abençoe, Tayane. A paz do Senhor. A paz do Senhor a todos, amém. A paz do Senhor a todos, amém. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua família e sobre todo o teu ministério. Não deixa que a arca se feche sem você estar dentro. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?